Graça e paz, irmãos. Reunidos aqui mais uma vez para tratarmos da disciplina Livros Poéticos e vamos nesta aula falar sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos. Ele possui diversos gêneros literários. O seu conteúdo é exclusivamente religioso. Eles expressam a devoção da alma judaica ao Senhor Deus. Neles estão manifestados sentimentos como júbilo, pranto, triunfos, derrotas, angústia, alegria, indignação, confiança, agradecimento, louvor, frustração, enfim, tudo que a alma humana pode sentir, até a ira, está contido no livro de Salmos, está impresso no livro de Salmos com a suavidade própria de quem está com Deus. Ou seja, todos esses sentimentos, é, os salmistas, eles estão expressando na presença de Deus, estão colocando para Deus, seja uma gratidão, seja uma indignação, seus sentimentos colocados na presença de Deus. E assim também nós devemos fazer. Eles estão relacionados a todos os períodos diferentes da história de Israel. Não foi escrito em uma só época, mas várias épocas, com alguns autores que nós vamos já conhecer. Eles basicamente são canções e orações. O nome salmo é originado do vocábulo grego psalmas. Em hebraico, essa coleção chama-se Terrilim, que vem da raiz halal, que significa louvar, celebrar. Portanto, trata-se de louvores. Os judeus referem-se a este livro somente como os louvores. Na versão grega, aqui são apresentados alguns nomes nas línguas da época, seja no grego, seja no hebraico, tem também o termo no latim, que todos eles estão voltados para a questão do louvar, do celebrar, do louvor a Deus. Basicamente, todos têm o mesmo significado ou apontam para o mesmo significado, que é louvar a Deus. Na versão grega dos 70, como está escrito aí, significa psalmo e psaltério, cantar com acompanhamento, tá? Então, basicamente, todos estão voltados para a questão do louvor a Deus. Lá no finalzinho, a Vulgata Latina o chama de Liber Psalmum, mas também com o mesmo significado. Essa expressão Vulgata Latina, como está aparecendo aí no slide, designa a tradução latina da Bíblia, compilada por São Jerônimo no século V e autenticada pelo Concílio de Trento no século XVI. Significa também a versão de um texto considerada autêntica e com mais divulgação popular. Então, aqui nós temos os autores. Asaf, que era um músico, ele tem a autoria de 12 salmos. Davi, 73 salmos, praticamente a metade dos salmos. Os filhos de Corá, 11 salmos. Salomão e Moisés, 3 salmos cada um. Anônimos, ou seja, que não tem o autor identificado, que não conseguiram chegar a uma conclusão de quem realmente escreveu os salmos, total de 49. Emã e Etã eram líderes de adoração no templo, 2 salmos. Então, esses são os autores, os conhecidos e alguns, como foi falado, que não são conhecidos. Muitos dos escritos, muitos dos salmos foram escritos para coros. Por exemplo, 1 Crônicas 25, Neemias 11, 22 a 23, eles apontam para essa verdade. E o texto mostra os salmos ou saltérios sendo cantado no templo. Vamos ver aqui. Neemias 11, 22 a 23, o que é que diz? Rapidinho, são poucos versículos. Neemias 11, 22. É interessante que quando os irmãos estejam assistindo, as referências que forem aparecendo, se não for lida, dê uma pausa e ligue e leia o versículo, o texto, que vai ficar de melhor compreensão.
Neemias 11, 22, 23 diz o seguinte: o superintendente dos levitas, ou seja, aquela tribo que cuidava do templo e, consequentemente, também cuidava do louvor, o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Ou seja, aqui o Neemias está mostrando que tinha alguns hebreus, alguns judeus, israelitas, separados para o louvor no templo. O livro de Salmo não é apenas um livro de hinos. Após o exílio de Israel na Babilônia, esses antigos poemas foram reunidos e intencionalmente organizados no livro de Salmo. Houve intencionalidade, não foi por acaso que foi formado o Saltério, como é conhecido também. Como o livro foi projetado? Primeiramente, precisamos analisar o final de cada livro. O livro conclui com 5 poemas de louvor a Deus. Nós vamos aqui acompanhar exatamente esses últimos. Então, o Salmo 146, 147, 148, 149, 150, eles concluem o livro de Salmo com 5 poemas de louvor a Deus. O 146 começa: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O 147 inicia: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Na realidade, aqui é só o versículo primeiro. Esse aqui que são mais versículos, 148. São 5 versículos que diz: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Ou seja, todos os salmos aqui finais estão apontando para o louvor a Deus. O 149, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na assembleia dos justos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com a dufe e a harpa. É, Perdão, passei aqui. O 150. Era para ter passado aqui. 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Louve ao Senhor. Amém? Então, o livro conclui com esses 5 poemas que nós lemos aqui rapidamente, só alguns versículos, somente o 150 que foi completo, mas todos eles apontam para o louvor a Deus. O interessante destacar que cada um começa e termina com a palavra aleluia, do hebraico louvem a Iá, que é a abreviação do nome Yahvé. Conclusão, louvem a Deus. O livro de Salmos está dividido em 5 seções, onde o livro um começa no capítulo 3, vai até o 41, o 2, do 42 ao 73, o livro 3 vai do 73 até o 89, o livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 145, porque
146 ao 150, como nós já vimos, eles fecham todo o livro com 5 poesias de louvor a Deus. O poema final de cada uma dessas sessões tem um final muito semelhante. Vejamos. No 41:3, vamos ver o que é que ele diz. 41:13. Salmos 41:13. Diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. 72:19. Salmo 72:18 e 19, que diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. 89:51, que diz, opa, Salmo 89, versículo 51. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado? Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Na realidade é o 52, perdão. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E finalizando o Salmo 106, versículo 48, que diz: Bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Ou seja, o final de cada um é semelhante. Ele diz basicamente que o Senhor Deus de Israel seja abençoado para sempre. Amém e amém. Ora, se o livro 1 começa a partir do capítulo 3 e os 2 primeiros salmos, por que eles não estão no livro 1? A resposta está aí, porque eles são salmos anônimos, lá daqueles 49 anônimos. O salmo primeiro e o salmo segundo são anônimos, e os salmos do livro 1 são relacionados à vida de Davi. Então, o salmo primeiro e o segundo são salmos de introdução ao saltério. E o salmo primeiro é um dos salmos, um dos mais conhecidos, né? Tem vários salmos, tem vários versículos conhecidos, mas o salmo primeiro, pelo menos para mim, é um dos mais conhecidos, porque eu tive a oportunidade de trazer algumas mensagens sobre ele, e em outras também, que ele é um daqueles que nós fazemos como Israel fazia, né? Cantava. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então é um lindo salmo, é uma linda mensagem, mostra o caminho do justo, mostra o caminho do ímpio, mostra as consequências do, do justo, né? Do buscar, do meditar na palavra de Deus, o que é que ele vai se tornar. Amém? Então, todos eles têm várias lições importantes e, digamos assim, é uma daquelas passagens que, digamos, os cristãos gostam de meditar, tá? Eu fiz até um questionamento na sala e ninguém levantou o braço. Perguntei se alguém ainda não tinha meditado em algum salmo. E todo mundo, pelo menos em um salmo, já tinha meditado. E você? Você tem lido o livro de Salmo? O que é que o livro de Salmo tem significado para você? Qual a mensagem que o livro de Salmo tem significado, tem trazido para você? Comente aí, bote aí nos seus comentários. Ó, o livro de Salmos para mim, eu gostei muito do livro do Salmo primeiro, do Salmo 119, o Salmo, por exemplo, um Salmo também que eu gosto muito, Salmo 73.
sempre eu digo que é um salmo muito atual, né? Porque, novamente, o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, o caminho que está destinado para o ímpio, né? O local que está destinado para o ímpio, o local que está destinado para o justo. Então, comente aí, bote nos comentários. Olha, o salmo primeiro, escolha o seu salmo e faça um comentário. Deixa uma breve mensagem sobre um salmo que falou a sua vida em algum tempo. Vamos seguir aqui. Salmo primeiro e Salmo segundo, como eu já falei, são os salmos de introdução. Esses dois poemas nos dizem que o livro de Salmo foi criado para ser o livro de orações do povo de Deus, enquanto eles se esforçam para ser fiéis aos mandamentos da Torá e aguardam a chegada do futuro rei messiânico. Para quem não sabe o que é Torá, Torá é o nome dado pelos judeus aos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Então, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Ele é denominado como a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os livros menores foram, segundo o autor, os livros menores foram projetados em torno dessas duas ideias. Torá, como eu já falei, o livro dos Salmos, que é dividido. Aqui tem um paralelo, assim como eu falei que a Torá são os cinco primeiros livros da palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É, o livro de Salmo também está dividido em cinco partes e é oferecido, digamos, como a nova Torá. Tá certo? Não é para substituir a anterior, é só uma comparação. Tem o objetivo de ensinar, ele ensina o povo de Deus a prática da oração ao longo da vida, enquanto se esforça para obedecer os mandamentos de Deus dados na primeira Torá. O Salmo primeiro, como eu já falei aqui, celebra como uma pessoa que medita na Torá é abençoada, lendo-a em oração dia e noite e depois obedecendo, né? Medita na sua lei dia e noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, já falei sobre a Torá, né? Tem o significado de ensinar e refere-se aos cinco livros de Moisés. Salmo segundo é a reflexão poética sobre a promessa de Deus ao rei Davi, que um dia o rei messiânico viria e estabeleceria o reino de Deus sobre o mundo. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 7. Eu estou com 2 Samuel aqui bem próximo aqui, vou aproveitar e vou ler. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Então, falando aqui o texto literalmente sobre Davi, mas apontando para o ungido de Deus que viria posteriormente. Conclusão do salmo: todos que se refugiam no rei messiânico serão abençoados. Todos que se refugiam no rei messiânico serão abençoados. Vamos ver aqui se a gente pega alguma passagem. Versículo 7 do Salmo 2: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Hã? Vamos lá. O termo abençoado abre o Salmo primeiro e fecha o Salmo segundo, versículo 2, quando ele diz: Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que neles se refugiam. O livro primeiro tem no seu centro uma coleção de poemas que começam e terminam com uma chamada A Fidelidade à Aliança. Vai do 15 até o 24, esse trechozinho aí. Tá? O Salmo 16 ao 18 apresenta o modelo de fidelidade. Nesses salmos, Davi clama por libertação e Deus o eleva como rei. Dentro do livro 1, ou dentro do livro primeiro, Salmo 20 a 23, o Davi, ou o rei Davi, aliás, o Davi do passado, tornou-se uma imagem do rei messiânico do futuro. Esse rei também clamará a Deus e em seguida lhe será dado um reino sobre as nações. O Salmo 19 está no centro do livro 1. Ele
ele não tem Cezinho, não. Ele tem o objetivo de louvar a Deus pela Torá. Encerrando o livro um, começando o livro 2. Salmo 42 a 43 apontam para a esperança de um futuro retorno ao templo em Sião. Essa imagem está associada à esperança do reino messiânico, ou seja, como foi falado no início, o livro de Salmos sempre tem referências apontando para o Messias e o seu reinado. O Salmo 72 finaliza o livro 2 apontando para o futuro reinado do rei messiânico. É uma espécie de eco de todas as passagens proféticas sobre o reino messiânico. Conclusão: o reinado desse rei trará o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas. Lá o chamado de Gênesis, Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, repetida e reafirmada e ratificada lá no capítulo 22 de Gênesis, versículo 17, quando Deus chama Abraão, ainda chamava Abraão, diz: sai da tua terra, da tua parentela, e quer para ele ir para uma terra que Deus mostrará e que nele serão bendita todas as nações da terra. Esse é o chamado. Eu estou estudando atualmente sobre missão, a missão mundial da igreja, e esse texto é uma das referências missionárias no Antigo Testamento, que geralmente quando a gente fala em missões, geralmente lembra do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento está recheado de passagens que apontam para missões. Então, aqui Deus está chamando, né, ou, digamos assim, passando a Abraão a missão de ser bênção para todas as nações na terra. Já é um chamado missionário na vida de Abraão, que posteriormente teve seu nome mudado para Abraão. Livro 3 também conclui com um poema refletindo na promessa de Deus a Davi, a luz do exílio e queda de Israel, no Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, vamos ver o que é que ele diz aqui. É grande. Mas eu separei alguns versículos. 3. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Que mais? Se lá no finalzinho tem mais. A sua posteridade, 36, durará para sempre. O seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Como já foi falado, várias passagens apontando para o Messias, para o seu reino, tá certo? Para o seu reinado. O poeta, no Salmo 3, no livro 3, perdão, se lembra que Deus disse que nunca abandonaria a linhagem de Davi, como foi lido aqui. O poeta olha agora para a rebelião de Israel e o seu resultado, destruição, exílio e queda da linhagem de Davi. Conclusão: o poeta termina pedindo a Deus que nunca esqueça a sua promessa a Davi. Ele diz assim, 49, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Né? Vamos lá. Livro 4. Foi escrito para responder à crise do exílio. O Salmo de abertura é o 90. O 90 ele nos leva de volta às raízes de Israel com a oração de Moisés. Oração de Moisés. Ele inicia: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele continua. Ele faz o que Moisés fez no Monte Sinai após o pecado com o bezerro de ouro. Clama a Deus por misericórdia. O que foi que Moisés fez? Moisés estava ali conversando com Deus
recebendo as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, só que o povo, impaciente, como sempre, né? Não é de agora, de sempre, viu que Moisés estava demorando, demorando, façamos para nós outro Deus. Fundiram ali em ouro um bezerro, o bezerro começaram a adorar, cantar, dançar e se prostrar diante daquele Deus ali. Chegando Moisés, vendo aquilo ali, se irou, quebrou as tábuas da lei, derrubou o bezerro, ou seja, ataca comeu. Tá certo? Então, o salmista faz o que Moisés fez no Monte Sinai após o pecado com o bezerro de ouro. Clama a Deus por misericórdia. Misericórdia. E Deus, no caso de Moisés, respondeu. O centro do livro, 93 a 99, ele é dominado por um grupo de poemas que anunciam que o Senhor reina como o verdadeiro rei do mundo e que toda a criação é convidada a celebrar o dia em que ele trará a sua justiça e o reino sobre todo o mundo. O livro 5, Salmos 107 a 110, afirmam que Deus ouve o grito do seu povo e um dia enviará o futuro rei para derrotar o mal e trazer o reino de Deus. É dividido, está faltando um dia aí, é dividido em duas coleções, Halel, a irmã perguntou lá o que significava, significa louvor, e cantos de peregrinação, do 120 ao 133, 136. Cada uma dessas coleções conclui com poemas sobre o futuro reino messiânico. Elas sustentam a esperança de um futuro ato de Deus semelhante ao êxodo para libertar o seu povo. A peregrinação, para quem não sabe, quem não conhece, a peregrinação em Israel era uma viagem a um lugar sagrado, no caso o templo, motivada pela devoção religiosa para cumprir obrigações, no caso sacrifícios, pedir ajuda ou venerar o local visitado. No judaísmo, o povo peregrina ao templo de Jerusalém durante as festivais de Páscoa, e esses dois nomezinhos, Shavuot e Sukkot, conhecido como Shalosh Regalim, as três peregrinações. Durante essas peregrinações, os judeus eles iam caminhando e louvando a Deus, cantando salmo, salmodiando, tá certo? Por isso que os salmos eram bastante utilizados e conhecidos, porque eles iam todo esse tempo aí cantando e louvando a Deus. Livro 5. Entre essas coleções está o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da coleção. Ele fala sobre a palavra de Deus. Todos os versículos apontam para a palavra de Deus. São 176 versículos e todos eles apontam para. Ele traz uma mensagem, ele traz uma pequena reflexão em cada versículo sobre a palavra de Deus. E cada linha do poema começa com a letra do alfabeto hebraico. Ele explora a maravilha da Torá como a palavra de Deus para o seu povo, né? Os temas do Salmo 1 e 2, a Torá e a Messias, ecoam no livro 5. O Salmo 119 ele tem bastantes versículos conhecidos, por exemplo, Salmo 119, 105, lâmpada para os teus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. O 119, acho que 9, que foi até lido, acho que foi a irmã Gabi que leu. De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E por aí vai. Teve outros versículos que foram lidos, e são vários os salmos, os versículos que são bastante conhecidos, usados, pregados e ensinados para que a palavra de Deus seja observada. Amém? Vamos lá. O Salmo 148, poema central da conclusão do livro de Salmo, que nós já lemos um trecho dele aqui, convoca toda a criação para louvar o Deus de Israel. O motivo? Ele levantou um chifre para o seu povo, 148, 14. A metáfora, o chifre de um touro erguido em vitória, é o símbolo do futuro rei messiânico e da sua vitória sobre o mal. Ou seja, é uma figura que é apresentada novamente apontando para o reinado do Messias e
a sua vitória sobre o mal. Os tipos de poema encontrados: poemas de lamentação, que expressam orações de dor, confusão e raiva, como eu falei, é, tem todo tipo de sentimento dentro do livro de Salmo. E, como eu havia falado na aula de Jó, nós podemos sim levar todo e qualquer sentimento à presença de Deus. Dor, confusão, raiva. O que nós precisamos sempre ter é o quê? Temor e reverência a Deus. Não podemos chegar chutando a porta. Muito pelo contrário, nós não somos nada e nem ninguém para chegar exigindo de Deus, cobrando de Deus e determinando, como muitos ousam chegar por aí determinando. Sempre, em primeiro lugar, é feita a vontade de Deus. Senhor, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Por que que a gente ora assim? Porque o Senhor, ele é onisciente, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para mim, para você, para todos nós. E às vezes nós estamos no nosso ponto de vista, na nossa visão limitada, pedindo algo que não vai ser bênção para nossas vidas. E o Senhor, que tem a visão transcendental e ilimitada, ele não nos dá. Por isso que muitas vezes as orações de Deus, a resposta é não. Porque provavelmente aquilo que Deus está nos negando, se ele nos concedesse, provavelmente não iria nos fazer bem. Chama atenção para o que está errado no mundo. Pede a Deus para fazer algo sobre isso. Predomina nos livros um, 2 e 3 esse tipo de poema. Poemas de louvor, já vimos lamentação e agora de louvor. São poemas de alegria e celebração, como nós vimos aí os 5 últimos. Chamam atenção para o que é bom no mundo, reconta as histórias daquilo que Deus fez em nossas vidas e agradece a Deus por isso. Predominam nos livros 4 e 5 e superam os poemas de lamentação, ou seja, tem mais poemas de louvor que de lamentação. Então, vamos entender que Deus abençoou muito mais do que permitiu o sofrimento para eles e para nós. Ele tem o seu ápice na conclusão do livro, a qual é dividida em 5 partes. A mudança de lamentação para o louvor é profunda. Ela nos diz algo sobre a natureza da oração. À medida que esperamos pelo reino messiânico, como o livro nos ensina a fazer, isso criará atenção ao analisarmos o estado trágico do nosso mundo e das nossas vidas. Entendamos isso, ou seja, estamos hoje aguardando a volta do Messias, mas ao mesmo tempo que estamos aguardando isso, a palavra de Deus nos ensina a fazer isso, a aguardar, mas ao mesmo tempo que nós aprendemos a palavra de Deus, nós percebemos com maior clareza o pecado que assola o mundo, tá? Não somente o mundo, mas a nossa própria vida. Quanto mais nós aprendemos na palavra de Deus, mais nós entendemos e enxergamos o nosso estado pecaminoso. E o quanto mais enxergamos isso, mais precisamos entender e perceber que mais precisamos de Deus em nossas vidas. Os Salmos nos ensinam a não ignorar a dor de nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a fé bíblica é voltada para as promessas do futuro. A mensagem do Evangelho é a mensagem de esperança. Na minha monografia sobre a ressurreição de Cristo, lendo alguns autores, né, eu vi e que eles destacavam sempre que Paulo, quando escrevia as suas cartas, Coríntios, Romanos, Gálatas, Filemão, Tessalonicenses, ele sempre falava em 2 pontos: Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Em alguns locais onde as ideologias e filosofias da época apresentavam a morte como algo definitivo, aquilo causava desânimo, desesperança, medo, temor, mas quando o evangelho chega naquele local, traz a boa nova que traz esperança. Por quê? Porque Cristo é a nossa esperança e certeza de ressurreição. Do que trata o livro de Salmos, Torá, a lei, né? E o Messias, lamentação e louvor, fé e esperança, como eu falei há pouco. E aqui, irmãos, nós encerramos de uma forma, como eu falei,
lá na primeira aula, sempre de uma forma superficial, panorâmica, e caso os irmãos queiram maior aprofundamento, tem que pesquisar, tem que estudar e também perguntar. Nós temos pastores, líderes de PGM, irmãos mais experientes na igreja para orientar, para sempre lhe mostrar uma melhor solução segundo a palavra de Deus. Então não se acanhe, procure, pergunte, busque a presença do Senhor, ore, medite na palavra, seja como o homem lá do Salmo 1, que medita na sua lei dia e noite, para que seja que como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus abençoe a todos. Vamos nos encontrar na próxima quarta-feira para dar continuidade no livro de Salmos. Nós vamos trabalhar os chamados Salmos imprecatórios. Dei até alguns spoilers durante a aula, mas não vou dar spoiler aqui não. Eu quero que os irmãos que não foram na quarta-feira passada estejam conosco na próxima quarta-feira para conversarmos. Perderam quem não foi também, a resposta que foi dada lá, a pergunta que foi realizada na aula anterior, questão da maldição hereditária, foi respondida em sala de aula. Amém? Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.